Oi, gente! Vamos começar a estudar a eletrização. Eu vou dividir essas aulas para que ela não fique muito extensa. Nesse primeiro vídeo, vamos lembrar a definição do processo de eletrização e nos próximos eu falo sobre eletrização por atrito, eletrização por contato e eletrização por indução. Então vamos lá. A eletrização é o processo que faz um corpo ganhar ou perder cargas elétricas. Lembrando, né? Se eu tenho um corpo neutro, então aqui eu tenho um corpo neutro. Não quer dizer que ele não tem cargas elétricas, né? Quer dizer que o número de prótons é igual ao número de elétrons. E é isso que o torna neutro. Se a partir do neutro um corpo perder elétrons, liberar elétrons, ele vai ficar com um número maior de prótons a partir do neutro. Automaticamente, esse corpo vai ficar com uma carga positiva. Então a gente passa a ter um corpo carregado positivamente. O fato de estar positivo quer dizer que ele passou a ter um número de prótons maior do que o número de elétrons por ele ter perdido elétrons. Agora, se eu tenho um corpo neutro, novamente, quer dizer que seu número de prótons é igual ao número de elétrons e ele ganhar elétron, receber elétron, recebe elétrons, ele passa a ter um número de elétrons maior do que o número de prótons, afinal o número era igual e ele ganha elétrons. Se ele passa a ter um número de elétrons maior do que o número de prótons, ele passa a ser um corpo carregado negativamente. O fato de ser negativo não quer dizer que só tem negativo. Quer dizer que o número de prótons é menor do que o número de elétrons. O número de elétrons é maior do que o número de prótons. E o que fez isso acontecer foi ele ter recebido, ganhado elétrons. O processo de eletrização é como isso é feito. Então, como que esse corpo aqui, ó, liberou elétrons? Ou como esse corpo ganhou elétrons? O processo de eletrização trata disso. E aí, lembrando também, né, se eu tenho um corpo negativo, ou seja, com excesso de cargas negativas de elétrons, a sua tendência natural, né, de maior equilíbrio é perder esses elétrons para neutralizar. Ele passa a ser um corpo neutro. O neutro é a condição de maior equilíbrio, é a vontade de todos os corpos, né? Imagine isso. Então, aí, para ele passar a ser um corpo neutro. Tá? A condição de maior equilíbrio elétrico na natureza é ser neutro. Então, se o corpo está com excesso de elétrons, a sua vontade, a sua tendência natural é de liberar esses elétrons para se tornar neutro. Da mesma forma, se eu tenho um corpo positivo, um corpo positivo não quer dizer que é só positivo, quer dizer que é mais positivo do que negativo, né? Então aqui ele estava negativo, ó, que ele passa a ser um corpo positivo. A condição de maior equilíbrio da natureza é neutro. Então a sua tendência natural, a sua vontade é de se neutralizar. Para neutralizar, ele tem que ganhar elétrons. Ele recebe elétrons. Se ele receber elétrons, ele se neutraliza. Ele passa a ser um corpo neutro. E essa é a sua maior vontade. É a tendência natural do processo, né? Quem está com excesso de negativo liberar para ficar neutro, e quem está com falta de negativo, ou seja, positivo, receber negativo para se neutralizar.
Acompanhe as próximas aulas que a gente vai conversar agora sobre os processos de eletrização por atrito, contato e indução. Eu vou fazer cada um em uma aula para não ficar muito extenso. Então acompanhe.